E aí, tudo bem? Num vídeo anterior, em que eu falei sobre sistemas lineares, inclusive eu comentei sobre sistemas de duas incógnitas apenas, eu falei sobre o método da substituição e o método da adição para tentar resolver esse sistema linear. E quando eu falei sobre o método da adição, eu falei sobre a questão de você tentar igualar os coeficientes de uma das incógnitas, né? Para que você pudesse juntar as equações e então eliminar aquela incógnita e conseguir descobrir o valor da outra, da que não foi eliminada. E então, para reforçar essa ideia sobre o método de adição, eu coloquei aqui 3 exemplos de sistemas para a gente poder explorar um pouquinho melhor essas opções, essa ideia de multiplicação da equação. Até porque no sistema do último vídeo ele até foi um sistema bem simples de resolver, né? Então aqui eu quero explorar essa ideia de multiplicação, se é pelo mesmo sinal, se é por sinal diferente, que tipo de número você multiplica. E inclusive no último exemplo, no exemplo 3, lidar com fração. Então aqui eu não estou interessado em resolver propriamente o sistema, eu quero só discutir que número você deve escolher para você multiplicar uma das duas equações, né? Para então você conseguir cancelar na hora de você fazer a adição das equações, você conseguir cancelar uma das incógnitas e poder calcular a outra. Então eu não quero dar prosseguimento e resolver esses 3 sistemas nesse vídeo, só mostrar a maneira de você multiplicar, deixar esses 3 exemplos aqui, que eu creio que vai ser bacana para o teu aprendizado. Deixar esses 3 exemplos do que você faz com a equação para então conseguir extrair o valor de uma das incógnitas. Então, nesse primeiro exemplo aqui, esse sistema é dado pelo seguinte par de equações. A primeira equação é 5x menos 4y igual a 9. E a segunda equação, 7x mais 13y igual a menos 6. Bem, então, se a gente está pensando em termos de método de adição, o que fazer para você conseguir juntar essas equações e sacar o valor, extrair o valor de uma das incógnitas? Bem, se você perceber, você pode escolher tanto a incógnita x quanto a y para começar, mas nem se você somar diretamente a parte da incógnita y, ela não vai desaparecer. 13 com 4, perdão, né? Menos 4 em cima com 13 embaixo, elas não se cancelam. Vai sobrar y. A mesma coisa vai acontecer com x. Se você simplesmente somar as equações, a incógnita x ela não desaparece. Além disso, o maior número não é múltiplo do menor. Por exemplo, o 13 não é múltiplo de 4, o 7 não é múltiplo de 5, então pensar apenas a nível de números inteiros não vai funcionar. Então aqui, a dica que eu dou é a seguinte: quando esse tipo de coisa acontece, que não está muito claro qual número você deve escolher, o interessante é você multiplicar as duas equações e trocar os coeficientes. Multiplicar a equação de cima por um coeficiente de baixo, ou a equação de baixo e também a equação de baixo por um coeficiente de cima, da seguinte maneira. Por exemplo, vamos supor que eu escolha aqui, eu quero eliminar a incógnita x do processo para sobrar o y, então eu resolver primeiro o valor de y. Eu vou notar o seguinte, que aqui em cima, o parâmetro, o valor que está multiplicando o x é 5, e aqui embaixo o parâmetro é 7, o valor é 7. Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro, se os dois estão positivos, e se eu somar 2 números positivos, eu não vou zerar, eu vou ter um número positivo. Então, eu vou fazer o seguinte: como aqui embaixo é 7, eu vou multiplicar a equação de cima, toda a equação por 7. Então, eu vou fazer vezes 7 essa aqui em cima, certo? Então, eu vou multiplicar por 7 aqui, multiplicar por 7 aqui e por 7 aqui. Como a gente falou naquele primeiro vídeo dessa série, você precisa multiplicar todos os termos da equação. Então, como eu estou focando no x, então eu escolhi o coeficiente do x da equação de baixo e multipliquei a equação de cima. Foi isso que eu fiz. E eu vou fazer uma coisa parecida agora com a equação de baixo. Como o coeficiente daqui de cima é 5, eu vou multiplicar a equação de baixo toda por 5. Mas veja bem, se eu multiplicar por 5 positivo, quando eu juntar esses 2 números aqui, eu vou ficar com positivo. Com positivo eu não vou conseguir cancelar nada. Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 5, o negativo do de cima. Se você quisesse fazer o contrário, multiplicar por menos 7 o de cima e por 5 de baixo, também pode dar no mesmo. A questão é que, como os dois eram positivos, né? Aqui eu escolhi cancelar a incógnita x, e o coeficiente de cima é positivo e de baixo também,
eu precisava trocar o sinal de um deles. Então, o que vai acontecer com esse sistema? Bem, a multiplicação de cima ela vai dar 35x menos 4 vezes 7, 28y, é igual a 7 vezes 9, 63. E embaixo, eu vou ficar com menos 35x menos 13 vezes 5, 65, 65y é igual a 30. Ficou positivo, né? Porque aqui a gente tem menos 6 com menos 5. Então, esse primeiro sistema aqui do início, se transformou no sistema equivalente em vermelho aqui. A primeira equação fica 35x menos 28y igual a 63. E a de baixo, menos 35x menos 65y igual a 30. E se você perceber agora, se você adicionar uma equação à outra, quando você adicionar a parte do x, 35x com menos 35x, isso vai zerar. Então, você vai cancelar a incógnita x. Quando você adicionar essas duas aqui, menos 28y com menos 65, isso vai dar menos 85 menos 93. Menos 93y é igual, e se você adicionar esses outros dois aqui, agora o 63 com 30, isso dá 93. Então, basta você então dividir os dois lados por 93, não é isso? Dividir os dois lados por 93. Ou melhor, como o coeficiente do y é menos 93, é interessante você dividir os dois lados por menos 93. Né? Isso foi discutido no primeiro vídeo. Então, a gente fica com y igual 93 por menos 93 menos 1. Então, basta você sacar o valor do x, né, substituindo o número das equações, como já foi conversado. Então, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho para poder resolver o exemplo de baixo. Então, foi assim. Essa é a maneira de você trabalhar essas equações. Então, fazendo esse tipo de multiplicação, ver qual é o coeficiente, qual é a incógnita que você quer substituir. E eu multipliquei em cima pelo coeficiente de baixo e embaixo pelo coeficiente negativo do de cima. Isso porque aqui os dois eram positivos. Então, basta prosseguir para terminar a solução do sistema. Só quero discutir rapidamente como fazer essas equações ficarem legais de serem trabalhadas depois. Bom, então isso simplifica, resume o que eu queria falar desse exemplo 1, ok? Vamos passar então agora para o exemplo 2 e vamos ver como... Apareceu o teclado aqui. Vamos então passar para o exemplo 2 e vamos ver como resolver nesse exemplo. Bom, no de cima eu cancelei a incógnita x para encontrar o valor de y. Não vou fazer o contrário aqui dessa vez. Eu vou cancelar o y para encontrar primeiro o x. Tanto faz, não faz muita diferença. Bem, aqui dá para a gente ver que o sinal do y já está trocado. Em cima ele é negativo e embaixo ele é positivo. Só que da mesma maneira, você não tem múltiplo. O 8 não é múltiplo de 3. Né? Você não consegue multiplicar o 3 por 1 inteiro e encontrar 8. Né? Ou multiplicar o 3 por 1 inteiro e encontrar o menos 8. Então eu vou fazer a mesma tática de cima. Então, veja bem, eu quero cancelar o y. Então eu vou me focar nos coeficientes do y. Ok? 3, ignorando o sinal, né? 3 embaixo e 8 em cima, porque eu estou ignorando o sinal. Como eles já estão trocados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a de cima por 3. Vou botar em parênteses aqui o 3. Só que aí eu preciso multiplicar todos os termos por 3. E embaixo eu vou multiplicar por 8. E eu não precisei trocar o sinal, porque essa incógnita y que eu quero trocar, ela já aparece com o sinal trocado nessas duas equações. Então, esse sistema ele vai virar o seguinte. A gente vai ter, bom, começando pela de cima, 3 vezes 4x, 12x, menos 3 vezes 8, 24y, é igual a 30, igual a 51. E o de baixo, 8x mais 24y é igual a 19. 8 vezes, isso mesmo, corto 8. Então, mais uma vez, se você adicionar as duas equações, observe que aqui você tem um sinal trocado no y. Um é menos 24, outro é mais 24. Então, quando você colocar menos 24y mais 24y, a incógnita y desaparece e você vai trabalhar só com a x.
Então, você vai ter 8x com 12x, se você somar esses dois, isso dá 20x. 51 mais 19 dá 70. Ou então você divide ambos os lados por 20, porque é o 20 que está atrapalhando o x a ficar sozinho, né? Então você vai obter aqui que o x é igual a 70 sobre 20, 7 meios. E o x, nesse caso, deu uma fração. E aí, você vai substituir o x para encontrar o y, mas aqui eu queria, mais uma vez, só mostrar a parte da equação. Como transformar as equações de forma que fique conveniente. Vou reduzir isso aqui um pouco para não atrapalhar as contas de baixo. Bem, agora então, vamos para o último exemplo. Deixa eu chegar ali para baixo aqui. Então, nesse exemplo, o que a gente tem é um sistema e tem frações envolvidas. E às vezes fração é uma coisa meio chata de você lidar. E eu, em particular, existe mais de uma maneira de se resolver isso. Eu, em particular, prefiro acabar logo com as equações, acabar com os denominadores, para ficar apenas com números, sem a fração. Você pode ou não fazer desse modo, eu, em particular, prefiro. Então, para essa primeira equação, a equação de cima, a primeira fração é 2/3, então existe uma divisão por 3. Como que eu cancelo uma divisão por 3? Eu cancelo a divisão por 3 com uma multiplicação por 3. Então, se eu multiplicar por 3, eu vou cancelar a divisão por 3, mas eu preciso fazer isso para todos os termos dessa equação. Então, eu vou ficar com 3, 3 e 3, preciso multiplicar todo mundo por 3. E aqui você pode fazer até diretamente e observar o seguinte. Também tem uma divisão por 4. E como que eu cancelo uma divisão por 4? Eu cancelo a divisão por 4 se eu multiplicar todo mundo por 4. E se então eu multiplicar todo mundo por 3 e depois todo mundo por 4, os dois lados dessa equação, eu vou ficar sem denominadores, né? Eu vou cancelar a ideia de fração, trabalhar só com o número inteiro. A mesma coisa vai acontecer na equação de baixo, só que a única fração que a gente tem é 5/6. Então, para acabar com essa divisão por 6, eu vou multiplicar todo mundo por 6 aqui, todos os termos dessa equação por 6. E então, essa primeira etapa, eu nem estou olhando para as incógnitas ainda, para os coeficientes das incógnitas, eu vou só ajeitar o sistema. Bom, aqui essa primeira vai ficar fácil. Deixa eu trocar a caneta aqui, porque esse 3 vai dividir com esse. 3 dividido por 3 dá 1. Nessa segunda aqui vai ter o 4 dividido por 4, vai dar 1 também. E nessa aqui não vai ter muita alternativa. Você tem que fazer 9 vezes 3 vezes 4 e verificar quanto que dá essa multiplicação. Então, aqui cancelou 3. Deixa eu voltar aqui. Cancelou esse 3 com esse 3. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 8x mais aqui. Cortamos esse 4 aqui com esse 4 aqui, que deu 4 dividido por 4 dá 1. 5 vezes 3, 15. Então, 15y é igual 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, 54, 108. Então, 108. E a equação de baixo, bom, aqui vai ter, vamos cancelar, né? O 6 vai cortar com 6. Então, vai dar 5x. Então, 5x mais 6y é igual a 60, 78. Igual a 78. E então, está aqui o sistema ajeitado. A gente não falou de incógnita ainda, como trabalhar com ela. Com qual que a gente vai cancelar. Então, feito isso, e depois de ter sido feito essa forma para você não lidar com frações, que eu em particular acho bacana fazer assim, está no momento de fazer o que foi feito anteriormente. Vamos tentar identificar. Bom, qual das incógnitas você prefere cortar? Eu, em particular, estou vendo o seguinte, que tanto y quanto x, na verdade, deixa eu selecionar aqui, tanto y quanto x, os dois são positivos, tanto na equação de cima quanto de baixo. Então, o critério de sinal não me ajuda. Né? Se eu juntar tanto da maneira que está, fica positivo. Só que veja bem, aqui a gente tem 8 e 5, enquanto aqui a gente tem 15 e 6. É mais interessante, para evitar você ter que trabalhar com números muito grandes, você escolher a incógnita que apresenta os números menores. Vai ficar um pouquinho mais fácil de você trabalhar. Então, nesse caso, eu vou cancelar a incógnita x para então descobrir
determinar o valor da incógnita y, ok? E com relação à dificuldade, bem, você vai conseguir determinar o valor correto, se você seguir os procedimentos corretamente, para qualquer uma das duas que você escolha, seja eliminar primeiro x ou eliminar primeiro y. A questão é que, com números menores, a coisa fica um pouco mais fácil. É só e unicamente isso, ok? Bom, então eu vou escolher eliminar a incógnita x. Vou eliminar e preciso prestar atenção nesses coeficientes. Então aqui é o 8 e aqui é o 5. E veja bem que os dois são positivos. Então vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a equação de cima por 5, ou melhor, por menos 5 dessa vez. Vou multiplicar de cima pelo valor negativo. Então todos os termos multiplicados por menos 5. E a de baixo eu vou multiplicar por 8, que é o coeficiente da de cima. Então 8, 8 e 8. Ok? Então, esse sistema ele vai se tornar menos 5 vezes 8 menos 40x. 50 mais 25 menos 75y é igual a menos 540. Menos 540. Deixa eu ver se eu não errei alguma conta. 40, 50 mais 25, 75, tá certo. 500 mais 540, acho que está tudo certinho. E a de baixo multiplicado por 8, vamos ficar com 40x, mais 6 vezes 8, 48, 48y é igual a 70, 7 vezes 8, 56. Então 560, 8 vezes 64, dá 624, não é isso? 560, 64, 624. E agora, se você observar bem, quando você juntar essas duas equações, o menos 40x com 40x vai desaparecer, não é isso? Então, quando você juntar, esses dois vão sumir. Então, você vai ter mais 48y com menos 75y. Isso dá 25, 26, 27. 27y. É igual não, menos 27, não é isso? Menos 27 porque o 75 é em módulo maior que 48. E aqui, 540 vai dar 60, 24, 84. Então aqui deu 84. Isso leva então a dividir ambos os lados por 27, ou melhor, por menos 27, porque é o coeficiente do y. A gente fica com y igual, vai ficar negativo, 84 sobre 27. Dá para dividir por 3. Não é isso? Dá para dividir por 3. Então isso fica aqui 9. E 84, 60, 24, 28. 28. Então o y deu menos 28 nonos. Não dá para simplificar mais do que isso. Então tá aí, tá descoberto o valor de y. E então é só prosseguir para encontrar o valor de x como visto no último vídeo. Mas a ideia aqui era então só treinar essa ideia de como você ajeita as equações de forma que o método da adição ele funcione. E era só isso que eu queria para esse vídeo. E bons estudos para você, e é isso aí.